Às vezes você está dizendo: Senhor, mas eu estou no meu melhor momento, as coisas até estão bem. Mas Deus está dizendo: coloque as ordenanças do céu como prioridade na tua vida. Se eu disser para sair, saia. Mas se eu disser para permanecer, fique no mesmo lugar. Porque a ordenança do céu na minha e na tua vida sempre prevalece. Do meu Deus, que nele não é Deus de só bom momento, ele é Deus de impossibilidade. Estou pregando nessa noite para quem está olhando para segunda-feira e está olhando os boletos, está olhando as impossibilidades, e Deus está dizendo: eu sou o Deus poderoso. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 21. Amém, pastor. Gênesis, capítulo de número 21. Eu agradeço ao meu Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade e pela confiança, juntamente com a irmã Abigail. Muito obrigado pela confiança. E a minha igreja, que Jesus nos continue abençoando. Gênesis, capítulo de número 21. No seu versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ao tempo determinado que Deus tinha dito. Vá um pouco mais para a sua Bíblia, livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Nós estamos nessa noite felizes com o que o Senhor tem feito. Eu estava vindo para a casa do Senhor e eu meditava neste texto que o Senhor colocou ao meu coração. Quando nós olhamos para a vida do homem pela qual os heróis da fé estão estudando na escola dominical, por nome primeiramente de Abrão e depois de Abraão, nós vemos que é um homem cuja conduta de fé é inexplicável. É um homem que obedece uma ordem que naquele momento na sua vida não fazia sentido. Abrão estava no seu melhor momento. Abrão era um homem muito próspero, um homem muito rico, um homem que tinha todas as suas propriedades, tinha todas as suas posses. Mas mesmo assim nós vemos e nós entendemos que no meio do seu melhor momento existe uma ordem vinda do céu, irmã Daiane. E há algo que mexe com as nossas estruturas, é uma ordem que vem do céu no nosso melhor momento. Porque quando nós estamos no nosso pior momento, é muito fácil receber uma ordem, uma direção. Mas quando nós achamos e nós nos encontramos no nosso melhor momento, muitas das vezes é mais difícil obedecer. Quando eu olho para a vida de Abrão, ele está vivendo uma vida tranquila. Mas quando nós vemos e nós entendemos que Deus vira para ele e diz: homem, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela. É uma ordem vinda no melhor momento. E acontece que agora nós vemos que Abrão, ele não olha para as suas coisas, que Abrão não olha primeiramente para o que ele tinha. Porque na vida de Abraão, neste momento Abrão
a ordem do céu era superior ao seu melhor momento. O direcionamento que vinha de Deus era mais importante do que ele estava vivendo. Eu vim trazer algo de Deus para alguém aqui nesta noite. Às vezes a ordem que Deus ele está te dando no teu melhor momento, às vezes você está dizendo: Senhor, mas eu estou no meu melhor momento, as coisas até estão bem. Mas Deus está dizendo: coloque as ordenanças do céu como prioridade na tua vida. Comece a entender que o céu tem o melhor para você, e que você está vivendo não é 1% daquilo que o céu pode liberar sobre a tua vida. Se você pode, levanta a tua mão para o céu. Eu sinto graça de Deus nesta noite, eu sinto resposta de Deus para alguém, e Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo e ouça as minhas coordenadas, ouça aquilo que eu estou te dizendo. Se eu disser para sair, saia, mas se eu disser para permanecer, fique no mesmo lugar, porque a ordenança do céu na minha e na tua vida sempre prevalece. A maior prova de fé que nós podemos dar a Deus é a obediência. Porque quem é obediente, mesmo não querendo, e mesmo às vezes não vendo vantagem em obedecer, quem é obediente e vive pela fé, entende que o céu sempre tem o melhor para mim e para a tua vida. E acontece que agora, Abrão é um homem muito próspero. Abrão obedece, e ele sai da casa dos pais e do meio da parentela. E agora começa a se descorrer. Abrão sai com os seus mais próximos, e Abrão é casada com Sarai. E acontece que os dois, eles já estão num nível avançado de idade. Acontece que eles estão avançados em algumas esferas da vida. E agora os dois, por mais prósperos que eles fossem, existe um vazio. Existe algo que não havia se cumprido na vida dos dois, que era algo natural. Eles não haviam tido filhos. Agora eles beirando os seus 100 anos, os dois. Agora nós vemos que quem olhava de longe dizia: já não dá mais. Eles já não conseguem. Mas sabe por que eu amo meu Deus? Porque Ele faz promessa no meio de impossibilidade. Ele faz promessa para quem não consegue. Eu acho lindo o meu Deus, que Ele não é Deus de só bom momento. Ele é Deus de impossibilidade. Ele é um Deus que diz para um homem, mesmo velho: rapaz, tu vais ser pai. E para uma mulher que já cessou o costume das mulheres, você ainda vai gerar. E quando eu olho para a minha Bíblia, Lucas capítulo de número 1, verso 37, porque para Deus não há nada, não há nada. Se nós compreendêssemos o que não é nada nessa noite, se eu e você entendêssemos na tábua do meu e do teu coração, que não há nada impossível para o meu e para o teu Deus. Se nós compreendêssemos que não há nada impossível para esse Deus. Mas o meu Deus, Ele é um Deus de promessa no meio da impossibilidade. Deus, Ele promete mesmo sabendo que biologicamente, naturalmente não existe possibilidade. Abrão e Sarai, vocês vão gerar, vocês vão ter filhos. E acontece que agora, a minha Bíblia ela fala, se passa todo esse contexto do capítulo 12 ao capítulo 20 de Gênesis, e alguns entrelaces nessa história. E os heróis da fé estudaram aqui de manhã em paciência, que quem toma decisão precipitada sempre atrasa o propósito. E agora eles continuam falando, e no meio, Abrão tenta colocar no meio, Abrão e Sarai colocam a sua serva no meio para ter um filho, porque desacreditaram que Sara teria a possibilidade de gerar, mesmo Deus tendo falado. Isso aqui é uma das piores coisas. Isso aqui sepulta a promessa na vida de muita gente, porque mesmo a promessa feita, ele tenta adiantar o que o Senhor disse que vai acontecer. Não tente
precipitar promessa. Não tente acelerar as coisas. Não tenta achar que é do teu jeito. Não tenta achar que é com os teus recursos. Não tenta achar que é com a tua faculdade. Se a promessa de Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Deus aramanchoraiassé. Eu vim dizer para alguém nessa noite: Deus não precisa da tua ajuda. Não precisa precipitar, porque esse Deus, Ele é poderoso. Eu estou pregando aqui nessa noite, não é para gente incrédula. Eu estou pregando nessa noite para quem está olhando para segunda-feira e está olhando os boletos, está olhando as possibilidades, e Deus está dizendo: eu sou o Deus poderoso. Deus não precisa da tua ajuda. Deus é Deus de promessa. Deus, Ele é Deus de promessa. E quando Ele promete, por acaso Ele é filho do homem para não cumprir, ou para que se arrependa do que prometeu? Gênesis capítulo de número 21. A promessa está feita. Ismael está moço. Mas a minha Bíblia, ela fala que no tempo que o Senhor havia falado, Ele visita Sara. Ele visita a impossibilidade. Ele visita onde não tinha condição. E aqueles que diziam: ela não vai gerar, ela pode ser até rica, mas ela não vai ser mãe. Mas quando meu Deus visita a impossibilidade, quando meu Deus visita a minha limitação, não importa o que aconteça, a promessa de Deus, ela se cumpre. Eu vim dizer para alguém nesta noite que está se perguntando: o Senhor cumpriu, o Senhor prometeu. Obrigado, meu Pai. E acontece que agora a minha Bíblia, ela fala, Gênesis capítulo 21, que o Senhor visita Sara, que o Senhor visita a mulher que carrega a impossibilidade. E a minha Bíblia, ela fala, e essa expressão, ela estremece o meu coração, que Sara, ela gera, ela concebe no tempo determinado por Deus. A promessa, ela vai se cumprir no tempo determinado. Não adianta colocar na minha e na tua agenda a hora da promessa, porque na minha e na tua agenda não cabe o que o Senhor, Ele vai fazer. E na agenda do céu nesta noite, eu quero dizer para você que Deus, Ele não mentiu. Eu vim dizer para alguém nesta noite que a promessa e que a palavra liberada, ela ainda está de pé. E acontece que agora, a minha Bíblia, ela fala que Abraão, ele vira pai, porque se Sara, ela concebe Isaque, Abraão é pai. Mas nessa oportunidade, Abraão é pai pela segunda vez. Mas a Bíblia fala que Sara, ela gera no tempo determinado por Deus. Por que Abraão tentou adiantar as coisas? Por que no meio do caminho ele falou: Deus não vai cumprir a promessa, eu vou dar o meu jeito aqui? É no tempo determinado.
quando eu li Eclesiastes no capítulo de número 3, a minha Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo. E eu não sei nessa noite se você tem fé para adentrar neste tempo. Eu não sei se você tem fé suficiente nessa noite pelos olhos da fé, a contemplar o tempo do cumprimento da promessa. Eu não sei nessa noite como você chegou aqui, e qual é o tamanho da tua impossibilidade. Mas pela fé entra no tempo determinado por Deus nesta noite. Mas o que me chama mais atenção em Eclesiastes 3, no seu versículo de número 2, é que a Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Mas o que mais me chama a atenção é que existe um tempo para plantar e existe um tempo para se arrancar o que se plantou. E na vida de Abrão existe uma promessa, mas todas as vezes que a promessa de Deus eu tento encaixar ela no meu tempo, eu me frustro. É por isso que o tema do grupo 3 lá na Coab, eles disseram: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, eles serão frustrados? Não. As suas forças serão renovadas. Eles vão subir como águias. Os que esperam, eles não vão se cansar. E se eles correrem, eles não vão se fadigar. Todas as vezes que eu tento colocar a promessa no meu tempo, eu me frustro. Mas todas as vezes que eu entendo que a promessa veio de Deus e que ela é no tempo de Deus, eu entendi que existe um Deus soberano sobre a minha vida, e que pode se passar anos, décadas, que seja, pode passar a adolescência, juventude, a fase do círculo de oração. Nós entendemos que existe um tempo, e que existe algo determinado por Deus em um tempo específico. Todas as vezes que eu tento colocar os planos de Deus dentro do meu relógio, eu me frustro, porque se você fazer algo que antecipe o que Deus ele quer fazer, aquilo que é bom, e guarde isso, aquilo que é bom antes do tempo vira maldição. Aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, quando é fora de tempo, vira algo ruim. Mas aquilo que é de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, como Deus quer, existe o tempo. Existe o tempo. E é lindo, porque na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão aqui, o tempo é em estações diferentes. Não é porque chegou o tempo na vida de um que chegou na vida de outro. E é por isso que eu entendo que o meu Deus é um Deus de particularidade. O meu Deus, ele é um Deus que trata no individual. E que independente da minha incredulidade ou não, existe uma promessa feita. Mas Eclesiastes, o sábio, ele diz: olha, há um tempo determinado, há um período, há uma hora certa para todo o propósito debaixo do céu. Existe o tempo de nascer
existe o tempo de morrer. Existe o tempo de plantar. E como é difícil o tempo de plantar. Porque o tempo de plantar, às vezes você só vê a terra, porque nem a semente você tem na mão. Mas a minha Bíblia fala que Deus, Ele dá semente para o semeador. Ora, manhas, Deus vai prover semente para alguém. Deus vai prover, o tempo de plantar é doído, porque às vezes você só vê a terra, e cadê a semente? Mas na verdade existe um Deus no céu, que está presente em todos os tempos. Seja o tempo mais tranquilo, seja o tempo mais turbuloso, seja o tempo de enfermidade, seja o tempo de cura. Tu percebe que você passou tantos tempos, mas existiu um Deus em todos eles, dizendo que nos piores momentos, às vezes você que é formado hoje no tempo da faculdade, às vezes você que está no emprego que você queria, às vezes quando você só estagiava, e você estava plantando e Deus estava dizendo: eu vou te dar semente. Não despreze o tempo de plantar, porque o tempo de plantar possibilita você no tempo adentrar um novo tempo em Deus. Porque não existe como ter tempo de colher sem passar pelo tempo de plantar. Se você no teu tempo de plantar, você planta incredulidade, você planta murmuração, nem queira saber o que você vai colher. Mas se no teu tempo de plantar, você levantar a tua mão para o céu nessa noite e começar a adorar o Deus provedor de semente, se você abrir a tua boca hoje e entender que existe um Deus, que é provedor de semente, e é um Deus presente em todos os tempos. Eu não sei qual é o tempo, eu não sei qual é o período que você está passando, mas creia que o meu Deus é provedor de semente, e Ele te fará avançar no tempo do teu Deus. O teu tempo de plantar diz muito do teu tempo de colher. Se você planta precipitação, você vai colher promessa frustrada, promessa pela metade. Mas se você planta paciência, se você planta oração, se você planta submissão, você vai colher a promessa na sua plenitude, do jeito que ela saiu da boca de Deus. O tempo de plantar dói, mas se não existir, irmã Abigail, o tempo de impossibilidade, porque plantar é tempo de impossibilidade, porque a minha limitação no tempo de plantar, eu só jogo a semente, sem saber se ela vai germinar. Eu jogo a semente sem saber se a terra ela é boa. Eu rego sem ver as mudas. Mas a minha Bíblia ela fala que um planta, outro rega, mas é só um que dá o crescimento. É só Ele que dá o crescimento. Plantar é contigo, regar é contigo. Quem faz crescer ainda é Ele. Quem
faz brotar ainda é o Deus. Mas o tempo de plantar, e aqui eu concluo, o tempo de plantar é o tempo da impossibilidade. O tempo de plantar é o tempo da limitação. E é o tempo da incerteza. E quando Abraão ele chama, e Sara chama sua serva para ter o filho da promessa, que não era, e eles achavam que era, ele estava vivendo no tempo de plantar. E quando ele planta precipitação, ele colhe algo que não foi Deus que prometeu. Mas quando ele entende que a promessa não é o filho da precipitação, mas que o filho da promessa é Isaque. A minha Bíblia fala que Deus, Ele visita Sara. O tempo de plantar é o tempo da impossibilidade e da limitação. E como eu te disse, o teu tempo de plantar diz muito a respeito do teu tempo de colher. Não plante precipitação. Plante sujeição ao que o Senhor prometeu. Se você entender isso nesta noite, você poderá viver as plenitudes das promessas do céu na tua vida. Eu estou pregando para pessoas que têm promessa. Eu estou pregando para pessoas que ouviu promessas há 5, há 10 anos, há 15, há 20 anos atrás. E ela se pergunta: Senhor, já passou o tempo. Mas Deus nessa noite nos lembra: o tempo de plantar ele é passageiro, mas o tempo de arrancar o que se plantou faz tudo valer a pena. Levante a tua mão para o céu nessa noite. Deus te fará plantar fé na tua época do plantio. Deus te dará força para você esperar aquilo que o Senhor vai fazer. Um espírito de impaciência e um espírito de murmuração cai sobre esta casa hoje. E Deus está dizendo: eu quebro, eu esmiuço toda dúvida sobre aquilo que eu falei. Eu destruo todas as correntes de incredulidade nesta casa. Pessoas que estão no nosso meio que já não creem mais, eu quero profetizar nessa noite sobre a igreja que eu nasci, que existe um tempo chegando por aí, e o mesmo Deus que proveu as sementes até aqui, é o Deus que continuará provendo. E eu tenho algo mais a dizer: o Deus provedor de semente é dono da terra, e é Ele que continua dando crescimento. Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Poços de Caldas, recebamos graça, recebamos poder de Deus para esperar o tempo que o Senhor prometeu às nossas vidas. Espírito de incredulidade vai sair do nosso meio nesta noite. Espírito de dúvida vai sair em nome de Jesus nessa noite. Quando que Deus deixou faltar semente? Quando que Deus deixou faltar o que plantar? Ele não deixou faltar, Ele não está deixando faltando. E Ele não vai deixar faltar. Eu encerro com algo de Deus nesta noite. O Senhor proverá
Se você acredita, levanta a tua mão ao céu por meio da palavra. O Senhor proverá a melhor colheita da tua vida. Eu vim profetizar nesta noite para a igreja que eu sirvo. O tempo da colheita é chegado. E Deus, Ele vai honrar os remanescentes. Ele vai honrar quem permaneceu firme. Ele é chegou o tempo da recompensa. Chegou o tempo da restituição sobre esta casa. Eu estou arrepiado do pé à cabeça. É tempo de restituição. É tempo de viver a colheita de Deus para esta casa. Nessa noite, creia, que o tempo de colheita é chegado, e aquilo que você plantou, está chegando o dia de Deus te mostrar. Está chegando o dia da colheita. E pode te dizer algo: o tempo da colheita antecede mais um tempo de plantio. Então, no tempo da tua colheita, reserva o teu melhor ao Senhor, porque um tempo de plantio, se existe um tempo de colheita chegando, existe um tempo de um novo plantio para começar sobre essa casa. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.